Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias e hoje eu vim falar de um assunto muito interessante. Hoje o vídeo é sobre falta de pressão de água na residência. Como evitar isso? Imagina que você chega na sua casa depois de um dia cansativo do trabalho e você vai lá no chuveiro, você abre o registro e não tem água. Sendo que não faltou água ali no seu bairro, ali na sua rua, não faltou e não tem água na sua casa. O registro, a água não está chegando até o chuveiro porque está faltando pressão na instalação hidráulica, é um absurdo, né? E isso ainda pode ocasionar a queima da resistência do chuveiro pelo pouco de água que vai ter lá dentro. Isso pode esquentar e acabar causando a queima. Mas não se preocupe, hoje eu vou te contar tudo como evitar esse problema na sua obra, na sua construção, na sua casa, para que não ocorra mais. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curte, comenta, que toda semana a gente vai postar 2 vídeos por semana, terça e quinta. Então, vamos pro vídeo. Ponto principal para que não falte pressão nos pontos hidráulicos é a altura do reservatório, né? Pressão é relacionada à altura. Quanto maior a altura do reservatório, maior eu vou ter pressão nos pontos hidráulicos. Falando de um chuveiro, o chuveiro é o ponto mais alto de uma instalação hidráulica e é o ponto mais crítico também, porque lá a cota em relação ao reservatório, a caixa d'água, é muito menor. Ele precisa de 1 MCA para que tenha um funcionamento adequado, funcionamento bom. É o mínimo, 1 MCA. Mas contando com as perdas de carga, a gente coloca ali 2 MCA. O que é MCA, né? Quando eu falo 1 MCA, 2 MCA, é metro de coluna d'água, eu estou falando de, precisa ter 1 metro, 1 MCA, ou seja, deve ter 1 metro em relação ao reservatório, ou seja, aqui é o chuveiro, aqui é o chuveiro, aqui é o reservatório. Essa diferença aqui precisa ter no mínimo 1 metro. Aqui a gente usa 2 MCA por causa das perdas de carga. Beleza, então vamos fazer uma conta básica para a gente descobrir a altura do nosso reservatório. Vamos ao exemplo. Imagina que você tem uma residência com reservatório no lado de fora. O chuveiro ele tem uma altura de 2,20 em relação ao chão. E como eu falei, eu preciso de uma cota, de uma diferença do reservatório e o chuveiro de 2 MCA, que seria 2 metros, para o chuveiro funcionar perfeitamente. Então, qual vai ser a altura do meu reservatório? É simples. Eu somo 2 mais 2,20, 4,20. Então, vai ser 4,20 a minha altura do reservatório, para que esse chuveiro, o chuveiro que é o ponto mais crítico, tenha uma pressão suficiente e agradável. Agora vamos a esse outro exemplo. Imagina que eu tenho um imóvel com 2 pavimentos, né? Sendo que o pavimento de baixo ele tem um pé direito de 3 metros. Tem um pé direito de 3 metros e o chuveiro, ele, igual do exemplo anterior, ele tem uma altura em relação ao chão de 2,20. E de novo eu preciso ter uma cota, uma diferença de 2 metros em relação ao reservatório e ao chuveiro. Então qual vai ser a altura do meu reservatório? Simples. Eu vou somar as alturas aqui, 7,20. Agora, outro ponto importante é a posição do reservatório em relação aos pontos de consumo. Eu não estou falando mais de altura, eu estou falando da posição dele em relação à torneira, ao chuveiro. Por quê? O trajeto da tubulação ela precisa ser a menor possível para evitar a perda de carga. Se o trajeto for muito grande, a água vai fluindo, fluindo e vai perdendo, vamos dizer, força, vai perdendo carga e vai chegar no ponto de consumo com pouca pressão. Imagina só, um exemplo. Você está fazendo uma corrida de 50 km. Com 5 km você está bem e quando vai chegando nos finais você está muito cansado.
você perdeu carga, você perdeu energia. Com a água é exatamente a mesma coisa. Quanto o trajeto é muito longo, ela vai ficando, vamos dizer, cansada também, e até chegar na linha de chegada, no ponto de consumo, ela vai estar com pouca pressão, com pouca carga. Por isso, eu preciso que esse trajeto seja menor. E outro vilão também em relação a isso são as conexões. São os T's, joelho, curva. Quanto maior o número de conexões em uma tubulação, maior será a perda de carga, logo ela vai perder pressão. Um dos maiores vilões aí, falando de conexões, é o joelho 90 graus, porque ele exige que a água faça uma curva maior. É uma curva muito brusca ali, que faz com que a água perca uma carga muito grande. Então, dica, não use joelho, use curva para mudar de direções. Outra causa também é a presença de ar na tubulação. As bolhas de ar acompanham o fluxo da água e impedem que a água passe completamente, que vai diminuir a pressão ali dentro. Mas por que surgem bolhas de ar na tubulação? Por que surge o ar na tubulação? No momento de esvaziamento da caixa d'água de um sistema hidráulico, essa tubulação ela tem que ser ocupada por alguma coisa, certo? Tudo tem que ser ocupado por alguma coisa, e nesse momento é ocupado por ar. O ar entra na tubulação que fica ali impedindo que a água passe. Outro caso também é quando você vai fazer uma instalação e faz um U. Por exemplo, você está passando tubulação aqui e sobe, e depois desce. Nesse momento eu vou criar um ar aqui em cima, que vai impedir que a água passe. Portanto, instalações de ramal de alimentação, de distribuição, ela precisa ser declinado sempre, ela não pode subir. Isso também é uma causa de ventilação, de ar na tubulação. Como solucionar isso? Colocando tubo de ventilação. O tubo de ventilação ele é colocado ali logo na saída de alimentação da caixa d'água. Você coloca o tubo de ventilação ali e essas bolhas de ar que ficam na tubulação elas vão ser expelidas, vão ser expulsas por esse tubo de ventilação. Muita gente coloca o tubo de ventilação e acredita que esse tubo faz aumentar a pressão, mas não é verdade. O que ela faz é expulsar algo que está impedindo que a água passe. Imagina que a água é um atacante de futebol. E o ar na tubulação é o zagueiro. O atacante está tentando passar ali do zagueiro e o zagueiro não deixa. Chegou um momento que esse zagueiro sai e deixa o atacante passar. O zagueiro não está ajudando o atacante, ele apenas está saindo. É exatamente o que acontece. O tubo de ventilação ele não está impulsionando, ajudando que aumente a pressão em um sistema hidráulico. Ele apenas está deixando a água passar livremente, o que vai aumentar a pressão aí nos pontos hidráulicos. É apenas isso. Essas são algumas soluções que fazem com que a pressão no ponto de consumo volte ao normal, mas o que realmente de fato faz que aumente a pressão é a altura do reservatório. E é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, te ajudou de alguma razão, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curte, que a gente vai postar muito mais conteúdo e valeu!